Obrigado você que deu um play nesse podcast. Eu sou Rodolfo Sanches e nesse episódio eu converso com João de Jesus Paz Loureiro. Paz Loureiro, como foi a sua infância? Minha infância foi muito legal, porque foi numa cidade do interior, Abaetetuba, que é uma cidade ribeirinha, muito menor do que a atual. Então, era uma cidade em que havia muita integração das pessoas com a própria cidade. E para a garotada era um prazer aquilo, porque a gente ia para a escola, o grupo escolar de Abaetetuba, que era a única escola pública de lá, a gente ia andando, por exemplo. A gente, para jogar bola na praça, na rua, também ia andando. Para tomar banho no rio também. E, então, foi uma infância muito prazerosa, mas foi a que me deu oportunidade para construir esse universo mítico na minha herança, digamos, intelectual. Quer dizer, isso é uma coisa que ficou entranhada porque a gente convivia nisso no cotidiano. Essas relações com alusões ao mito, mas como uma forma de verdade. Então, isso para mim era uma coisa espetacular, eu adorava isso, porque era uma maneira assim, muito espontânea da gente viver, e da gente também, digamos, dialogar, e levando muito a sério aquilo. Então, eu digo que a minha formação, que veio da infância, é uma formação emocional e cultural ribeirinha. Para minha sorte, porque o homem ribeirinho, ele é contemplativo, que é o lado, digamos, estético, e reflexivo, que é o lado assim, de ficar pensando das coisas, da existência, tanto que foram os ribeirinhos, ao lado dos indígenas, que povoaram a floresta e os rios com essas entidades, seja míticas ou seja também mágico-religiosas. Eu digo que o ribeirinho e o indígena, eles são o que desdobraram na Amazônia a criação do mundo, porque eles acrescentaram na Amazônia essa nova forma de vida. E como era a sua relação com seus pais? Era muito boa, muito boa. E até fizeram uma brincadeira lá comigo, que era o seguinte: eu gostava muito de jogar bola na rua ou na praça. E no período de aula, a gente acordava cedo, de madrugada, para jogar bola. Aí quando dava umas 6 horas da manhã e tudo, 6 e pouco, a gente voltava, mergulhava no rio, depois voltava na padaria, pegava o pão e ia para casa. E quando chovia, eu adorava ir também jogar bola na rua para correr atrás de manga e tudo. E a minha mãe ia sempre à janela para ver quando chovia, porque a gente ficava jogando lá na frente. E aquela preocupação de resfriar, dessas coisas todas. E ela, naquela época, o nome familiar que me denomina é Jesus. Que eu não gosto, né? Porque é uma cruz pesada, né? Então, por isso que depois, até porque o escritor tem que ter um nome que defina. Então, escolhi o Paz Loureiro. Mas naquela época, a convivência era Jesus. Quer dizer, mostra que a minha mãe me divinizava, né? E aí a gente estava jogando lá, e os moleques inventaram o seguinte, que a minha mãe ia na janela e dizia: Jesus, entra! Entra, Jesus, por causa da chuva, entra, Jesus! E eu nada. Aí ela se irritava com aquilo, ela dizia: Jesus, diabo, entra para casa! E aí, então, mas foi uma infância assim, em casa, os meus pais, minha mãe gostava de poesia. Minha mãe tinha um curso primário só de Abaetetuba, chamado do grupo escolar. E ela gostava de decorar poemas, e naquelas reuniões que havia, ela gostava de dizer poemas. O meu pai, ele lia à noite para nós romances ou algum poema. Os poemas que ele escolhia eram poemas que tinham uma história e que a gente podia compreender. E os romances ele ia lendo o capítulo, né, 1, 2 e tal, Cantiachinando. Aí ele parava, e assim por diante. Então,
tínhamos uma pequena biblioteca em casa, então essa relação com o livro e com a literatura começou assim de uma forma muito espontânea e muito cedo. Tanto que quando eu com 10 anos, por aí, 10, 11 anos no máximo, eu estava terminando o curso primário, lá no grupo escolar, como se chamava na época, o curso primário, e eu participei de um concurso nacional de uma revista Estrela, que chegava até a Abaetetuba pelos Correios. E era para o Dia das Mães. E era um poema para o Dia das Mães. Foi lançado em abril e o prêmio seria a publicação daquele poema que vencesse no número de maio da revista. Eu fiz um pequeno poema, tudo em quadras, né? E mandei. E ganhei esse prêmio nacional. E recebi um estoquezinho da revista com a publicação do poema. E eu aprendi, e tive um enorme prazer nisso. E eu aprendi uma primeira lição, que com a poesia, com a arte, a gente tem muito prazer, mas não ganha nada. Então a gente tem que ter o prazer de fazer em primeiro lugar, senão... Mas estou te dando um toque assim. A gente participava de grupo de teatro. A minha tia, a tia Elza Paz, ela tinha um chamado externato. De manhã a gente ia para o grupo e de tarde quem podia pagar ia para o externato, que havia vários em Abaeté. E ela organizava festas de fim de ano sempre. E ela tinha muito prazer nisso. E fazia um teatrinho. E uma vez ela ia fazer encenação da Branca de Neve, né? Aquela que desperta, né? Quando recebe o beijo, né? Cinderela. Cinderela. Ou Bela Adormecida. Bela Adormecida. E aí, tinha a menina que era a Bela Adormecida e ela disse que eu ia ser o príncipe. No primeiro ensaio, e tinha um pajem, tinha tudo. No primeiro ensaio, tinha uma pessoa da família dela, e disse assim, não, mas depois falou com a tia Elza, não pode. Como é que ele vai beijar menino no palco? Eu não beijo na testa, que é se dado. Como é que vai beijar no palco? Não, aí não aceitaram. Aí a tia Elza, para atendê-los, escolheu uma colega, que é vestida de príncipe, né? A Emília, que depois foi freira. E eu fui rebaixado para a pajem do rei, do príncipe. Quer dizer, eu desci de príncipe para a pajem do príncipe. Aí eu compreendi o seguinte, o que era o preconceito nesse período, né? E assim as coisas iam acontecendo e a gente ia pensando. Eu assisti os ensaios de música da banda que o tio Miguel Loureiro era o regente, e que, além de ser o regente da banda Carlos Gomes, ele tinha uma escola de música que era gratuita, para ensinar jovens a música, os instrumentos, para depois tocarem. Era uma época sem disco, sem gravação, etc. Então era um músico mesmo que tinha necessidade. E uma vez eu ficava orgulhoso porque eu era o único moleque que podia entrar para assistir os ensaios. Eles tocaram um dobrado, alguma coisa que eu já tinha escutado. Eu perguntei para ele, mas meu tio, por que vocês tocam igual como os outros tocam? Ele disse assim, mas como? Porque toda vez que toca essa música, eu já vi tocada desse jeito. Vocês tocam do mesmo jeito que... Por que vocês não fazem diferente? Aí ele achou graça e disse assim, não, meu sobrinho, é porque está assim na partitura, nós temos que cantar assim, tocar assim. Quer dizer, já era uma primeira insight para a necessidade de você fazer uma coisa original, uma coisa diferente que pudesse ser. E para agradar a você e a Paula, que está aqui escutando, a gente organizava no meio do ano um pássaro junino pequenino. E eu fazia, como não tinha quem compusesse, eu fazia as letras para músicas tradicionais da cidade, para as pessoas poderem cantar, que já sabiam e tudo. Então, esse pássaro, todo ano a gente fazia. E como era hábito na cidade, a gente ia dançar nas casas, como os pássaros faziam, como também o boizinho, o boi, e recebia um cachê.
Então, para nós também tinha, porque a gente escolhia só casa de parente, que podiam nos dar o dinheirozinho, né? E assim a gente ia. E quando eu estava paquerando uma menina, a gente ia várias vezes de graça na casa dela, que era para poder, digamos, chamar a atenção e me ajudar a me aproximar dela. E o tio Miguel, só para encerrar essa parte, e o tio Miguel, quando estava tocando, isso eu estava, mas eu já tinha crescido, já estava estudando aqui, voltava. E ele, quando tocava nas festas, aquela era a moda tradicional, quer dizer, as mulheres, né, as damas ficavam em torno da sala. E a rapaziada, os senhores ficavam no bar. Então, quando tocava a música, a pessoa atravessava a sala para ir tirar, para dançar, como se dizia. E a pior coisa no mundo era você atravessar a sala e quando chegava diante da jovem, alguma coisa assim, já tenho par. Essa volta era terrível. Era terrível. Então, a música, eles tocavam a música e depois tocavam ou não o chamado bis. Né? E era assim, a norma das festas que ele tocava. E quando eu queria, digamos assim, conversar mais com uma garota que eu tivesse, digamos, querendo namorar, eu dizia para o tio Miguel, quando eu estiver dançando com aquela menina, com aquela jovem ali, demore bastante a música, porque eu tinha que ter tempo de poder me explicar, né? E quando terminasse, eu toco o bicho logo, não tem. E o tio Miguel era, nesse ponto, ele era meu cúmplice, ele fazia assim. Mas estou te dando um panorama aberto, mas para você sentir que era uma convivência, uma relação de coisa muito prazerosa, sabe, Sim. na cidade. Sim. Professor, está tendo muito barulho, o senhor consegue... Né? Ou a gente pode trocar também e colocar um pedestal. Não, está ótimo. Aqui. Porque ela tem aí fica muito, né, batendo assim o impacto, o ruído. Fica tranquilo. A gente pode também trocar depois, sei lá. Não, está bem aqui. O tripé. Paz Loureiro, para que serve a poesia? Olha, a poesia, ela é tudo que também é nada, né? Quer dizer, ela serve, eu acho, para despertar em nós esse prazer de viver, para ver da utopia de viver. E eu gostaria muito que a poesia tivesse o poder de transformar o mundo e fazer com que, mais cedo que pudesse, chegasse essa terra sem males, que todos nós queremos, né? Mas, de qualquer maneira, eu tenho certeza que um dia a poesia trará essa terra sem males. O senhor já fez vários trabalhos, né? Com literatura, com poesia, no teatro. Sim. É um educador também, um professor universitário brasileiro. Por que você faz o que você faz? Eu faço o que eu faço porque eu sempre quis fazer o que faço. Eu, quando vim para Belém, porque para estudar, digamos, para continuar os estudos, tinha que se vir para Belém. Fazer a segunda etapa, o segundo grau, né, depois a universidade. E eu vim para estudar e para querer ser poeta e professor. Com relação à questão da poesia, por exemplo, o primeiro impacto que eu tive, que as pessoas podem, digamos assim, compreender ou não aquilo que você faz, eu me lembro que no carro, no colégio, já era o curso ginasial, como se chamava, a primeira coisa que eu quis mostrar para o professor de português foi a revista onde estava o prêmio com o meu poema. Ele olhou e disse assim, não, isso não pode ter sido você que fez. Para mim aquilo foi um choque. Como fui eu que fiz? Não, alguém ajeitou para você, como é que você soube rimar e tudo mais. Quer dizer, ele não compreendeu que em casa eu já estava acostumado a ouvir aquilo, que eu já tinha assimilado. E existe uma coisa que se estuda muito hoje, que é o chamado inconsciente estético. O que é inconsciente estético? É aquela soma de experiências diante das artes, diante da beleza, diante da contemplação prazerosa da natureza, que vai, digamos,
plantando dentro de você uma forma de buscar a beleza artística, digamos, inconscientemente. É uma coisa que você não precisa ficar raciocinando para querer provocar isso. Quer dizer, vem aquela espontaneidade. Uhum. Então, esse inconsciente estético, ele veio, digamos assim, muito forte em mim através dessa coisa da minha casa, do grupo escolar de Abaetetuba, onde a gente aprendia a escrever dissertação, descrição e narração, a diferença entre isso. Se fazia leitura de poemas em sala e tudo mais. Então, essas coisas foram ficando plantadas, e quando eu fui para o Carmo, eu fui para o internato porque eu não tinha onde morar, eu não tinha parente em Belém. E lá nós podíamos estudar muito, ler muito. E a biblioteca era bastante preconceituosa com os temas, mas tinha coisa muito boa. Então foi quando eu li as epopeias, li isso, e eu adorava ler as antologias da literatura universal para ver o estilo de poesia que era feito em cada época. Depois eu comecei a treinar, fazer poesia no estilo medieval. Treinava e jogava fora. Era um treinamento, digamos, técnico. E a poesia quinhentista, renascentista, poesia barroca, poesia, eu sei fazer até hoje isso. E uso na minha poesia como recurso aqui e acolá. Como depois procurei estudar também o haikai e outras coisas mais, a poesia engajada e tudo. Então, para mim, foi um exercício de vida, né? E que se manifestou desde tempo. Em nenhuma situação da minha vida eu deixei de fazer poesia. Mesmo quando eu fui preso pela ditadura militar, quando eu tinha a possibilidade, durante a Revolução Militar, que estudantes foram presos, eu era estudante também, então o que é que acontecia? Quando eu tinha uma chance de escrever, dentro da grade, eu escrevia. Eu me lembro de um lápis e uma revista que eu tinha, que eu comecei a escrever com esse lápis um poema daquela situação trágica. E, com o passar do tempo, escrevendo, escondendo, porque era só eu numa cela, então, de repente começou a ponta do lápis a sumir, a se gastar, e não tinha mais espaço nas entrelinhas. Eu nunca imaginei que a gente pudesse ficar com tanta angústia por não poder apontar um lápis, por não ter uma linha para poder escrever. Isso foi um presente que uma pessoa tinha me dado escondido. Né? E, então, foi sempre assim. Né? Durante a pandemia agora, essa que nós ficamos 2 anos, quase 3 anos, 2 anos e pouco, quase 2 anos assim, confinados, Sim. eu peguei uma angústia, digamos assim, naquele período, ao mesmo tempo isolamento e uma necessidade de uma expressão, que eu só pensava em poesia, em fazer poesia e ler, e etc. Tanto que toda semana eu tinha um poema pronto na sexta-feira, que eu divulgava pelo WhatsApp, que depois foi publicado, né, o livro reunindo todos. E agora eu estou terminando de gravar um e-book, né, para isso. O senhor falou da pandemia, como que você atravessou essa pandemia? Escrevendo as poesias e como foi essa lida do dia a dia, né? Olha, foi assim. Eu digo que se a pandemia me confinou, a poesia me desconfinou. Porque ela me aprendeu, eu reaprendi a ver aquilo que era uma experiência de infância, a ver novidade e a ver, digamos, significados em coisas que aparentemente vão se tornando insignificantes para nós. Por exemplo, a janela, os quadros que a gente tem na casa, determinado livro, determinada coisa. Nós temos um jardim da janela, que os passarinhos vêm de manhã e fazem aquela festa, comendo lá o mamão, né? Eles adoram o mamão, e comendo lá. E eu fiquei assim, imagina, envolvido num ambiente de tal maneira que eu fiquei, digamos assim,
encontrando significados, como eu disse, em coisas que estavam sendo num barco de Miriti que estava ali, num quadro do Morbach que estava acolá, na janela, no que se vê através da janela. Você produziu pelo menos um poema por semana, né? Ou divulgava, né? Foi um poema por semana. Você chamou esse projeto de poema sexta-feirino, é isso? Sexta-feirino. E aí divulgava pelo WhatsApp? Eu gravava e jogava pelo WhatsApp. E as pessoas iam multiplicando. Sim. E aí a pessoa me mandava mensagem, tudo já incorporavam-se no WhatsApp e assim foi. Né? Eu só deixei, só não coloquei nesse livro que vai ser publicado, aliás, que foi publicado, 12 poemas em que eu tenho conversas com a rainha das Icamiabas, que é a Conori, que me visitou. Ela, de repente, saiu do quadro do Morbach, né? Onde ela estava desenhada, pintada, e veio falar comigo para me pedir que se eu podia ensiná-la a fazer poemas, porque ela gostava de poesia e queria que eu ensinasse a fazer poemas. Eu aceitei, claro, e nós temos 12 noites de conversa em que vamos trocando ideias sobre poemas e no final ela já começou a fazer os poemas dela também. Essa terminou. Esse eu deixei separado, que vai sair agora por uma editora Valer, porque ele é uma espécie de revelação de uma arte poética minha através desse diálogo, que ao mesmo tempo é uma espécie de pedagogia do aprendizado com a poesia. E assim, então, a coisa foi se desenvolvendo. Eu estou colocando isso para mostrar como, por exemplo, o ambiente foi se transformando e eu me senti como se tivesse uma criança de novo, aquilo dentro do apartamento. E eu comecei a ver os passarinhos, tentava assobiar para ver se eu dialogava com eles, e eu assobiava e eles respondiam de lá. Aí eu liguei para minha irmã, que é psicanalista, Nazaré Loureiro, e disse para ela o seguinte: Pana, me diga o seguinte, é normal a gente falar com os passarinhos, falar com os quadros, falar com isso? Ela disse assim: não, está aí tudo normal. E quando não é bom? Ela disse assim: não, o ruim, ela me respondeu, quando a gente escuta ele responder. Eu digo: olha, então eu estou nessa situação, eu estou escutando, estou dialogando com os mitos, com o curió, com o passarinho, mas paciente, eu estou me deitando no divã da poesia, do poema, para poder salvar disso. Então, foi essa a coisa que gerou, mas foi uma experiência poética incrível para mim, de mergulho, de imersão total, como se diz hoje, que depois, quando terminou o ciclo, eu passei um tempo sem escrever uma linha de poesia. Escrevi outras coisas que eu precisasse de leitura, mas parece que eu tinha esvaziado um pouco por um período aquela motivação que tinha havido. Estava remotivando. Sim. Essa sua produção literária é muito intensa, é muito grande, né? Você tem 20 ou mais de 28 livros, obras publicadas, né? Sim. Traduzido para mais de 5 línguas, mais ou menos 5 línguas, né? A literatura lhe deixou rico? Rico de experiências, rico de emoções, de passeios. Porque, por exemplo, no Japão, eu fui convidado para ir lançar o livro lá, que é um livro bilíngue. Né? Fui convidado de uma forma majestosa, porque eles fizeram o mesmo tipo de convite que fazem, digamos, vamos dizer assim, na área política, digamos, um ministro do Estado. E eram 5 convites por ano que eles faziam para o Brasil só. Então, tinha um turista, eles pediram para eu fazer a programação. Então, tinha o lançamento em Tóquio, o lançamento em Kyoto, e depois 20 dias para circular pelo Japão onde eu quisesse e mandasse para lá. E eles cumpriram tudo. Os templos, todo tipo de teatro, o kabuki, o no, que é um teatro religioso, o teatro de bonecos, que é uma coisa fora do comum. E aí a gente foi viagem. Na Alemanha, o livro que saiu traduzido lá, bilíngue também, uma antologia, ele
eu fui convidado para ir lançar na Feira do Livro de Frankfurt, que é a maior da Europa, até hoje. Então, a mesma questão. 5 dias na feira, que tem entrevista, tudo com a intérprete, a tradutora me acompanhando. Sim. Depois ela me acompanhou por 20 dias em viagens pela Alemanha, passando por universidades, por livrarias e tudo, para autografar, fazer uma palestra ou leitura de poemas que a tradutora passava para eles. Depois veio a questão da Itália, que foi a mesma coisa. Foi os mesmos poemas foram traduzidos para o Japão, na antologia, foram traduzidos também lá para o italiano. E também foi uma coisa, foram 15 dias de participação dessa maneira lá. Na Colômbia, eu fui muitas vezes à Colômbia para fazer leitura de poemas, para fazer palestra, inclusive lá em Cartagena de Índias, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi, em matéria de cidade. E fazendo lá também. Então, estou te descrevendo, quer dizer, a possibilidade que foi se abrindo, no caso de Portugal, onde não é a tradução, mas é a publicação de livros, também a mesma coisa. No caso da França. Então, eu digo que foi uma abertura assim, para o mundo, quer dizer, que foi muito, muito legal, porque não só pela poesia, porque a minha proposta da Amazônia, da cultura amazônica, como uma poética do imaginário e a conversão semiótica, elas já foram usadas na França, em Portugal, aqui no Brasil, em vários lugares, em tese de doutorado, em textos sobre a Amazônia e tudo mais. E o Boi de Parintins, inclusive, é estranho de repente eu colocar esse exemplo, mas o Boi de Parintins, pelo qual tenho grande admiração, que eu acho um boi pós-moderno, não tem nada que comparar com o boi tradicional. Como o boi tinga aqui nosso, não tem nada que comparar com o tradicional. É outro ramo que floresce, né? E o deles é um boi pós-moderno, brilhante, e que foi para o mundo. Né? Pois bem, quando eu lancei, eu assisti algumas vezes lá por acaso, indo para Manaus. E daí que surgiu o estudo que eu fiz na minha tese, como um dos exemplos dessa poética do imaginário. É o primeiro estudo acadêmico sobre esse boi. Pois bem, quando eu lancei o livro, eu fui lá, na véspera do ciclo, lá no final de junho, acho, para lançar o livro lá. E ficou durante muitos anos. Quando foi há 4 antes da pandemia, 1 ano antes da pandemia, o Boi Caprichoso, o coordenador dele, né, estou pedindo autorização que eles queriam usar o meu livro, a ideia da poética do imaginário na cultura, só que eles queriam colocar a poética do imaginário caboclo. Eu digo, tudo bem. Se eu podia escrever o texto do disco, né, da contracapa do disco, enfim, me mandaram presentes e tudo mais, claro que eu aceitei. E durante muitos anos o Caprichoso não ganhava lá do Garantido. Ganharam nesse ano, né? Ganharam nesse ano, aí foi aquela festa aí. Ficamos assim numa aproximação interessante. Mas eu estou dando esses exemplos pelo seguinte, não é uma questão por ter acontecido comigo, mas é para ver como aquilo que a gente escreve no campo das artes, aquilo que a gente faz, ela tem uma vida pela frente que a gente não controla, não tem ideia. E tem, às vezes, surpresas incríveis quando você viaja, quando você encontra outras pessoas e tudo mais. E coisas assim muito, assim até, muito emocionais. Por exemplo, o João Carlos Pereira, quando ele estava no CTI já, e o João Carlos era um religioso, ele disse que ele não sabia se ele ia conseguir ler mais coisas e tudo mais, falou para a filha dele. Ela ligou para casa dizendo, mas o que ele queria ler é o meu livro, Água da Fonte, que era o último livro que ele queria ler. Aí ela foi lá em casa, eu mandei tudo. Quer dizer, são coisas que a gente não imagina que possa acontecer. Porque aí,
quando a gente faz uma obra, quando escreve, ou representa, ou pinta, quando a gente sente que está pronto, porque ninguém diz que uma obra está pronta, que um poema está pronto, que o romance, por uma lógica matemática. Você sente que ele está pronto. Você sente que não dá para mudar mais nada, não dá para ajeitar, porque eu sou muito assim rigoroso nessa questão formal. Eu não sou formalista, que eu acho que eu não escrevo para a forma, eu uso a forma como expressão. Então, esse rigor é necessário. Então, quando a gente sente que ele está pronto, que não tem uma lógica formal, aí a gente diz, olha, está pronto, vai-te embora, segue a tua vida. Porque aí ninguém pode mais fazer nada, né? Sim. Aí ele segue o seu rumo. Paz Loureiro, como é a sua relação com o dinheiro? A minha relação é assim meio descontraída com o dinheiro. Eu não tenho relação de usura, de coisa de ficar pensando nisso. Até uma vez, quando eu era estudante, e a gente militava muito na UAP, na União Acadêmica Paraense, e aí eu preciso dizer porque eu fiz o curso de Direito, e aí, quando militávamos lá, e a gente saía, né? E, poxa, era uma mesada que tinha, era muito pequeno, morava na casa do estudante ali, na 16, e a gente saía e começava a tomar, porque ninguém é de ferro, né? E começávamos a tomar nossa cerveja, tudo, alta hora da madrugada, ali no bar do parque. Aí chegavam as pessoas da madrugada, chegavam as prostitutas ali da zona do Meretriz, que era de perto, mas também chegava o pão fresquinho da a gente ficava. E uma vez o pessoal ficou muito chateado comigo, porque na hora de pagar, de repente eu peguei o dinheiro, comecei a rasgar e disse que o dinheiro é que separa a humanidade. Eu comecei a separar a humanidade, e nós tínhamos um grande querido amigo, que era o Abelém, que já tinha um comércio, então, mas eles me seguraram, disse, tu está ficando doido, porque diz que quem rasga dinheiro é doido. Mas eu não tenho esse apego, não. E tenho, infelizmente, porque eu precisava até ter, mas porque eu vim para estudar Direito em Belém. Porque para ensinar literatura, que era o que eu queria, tinha que ter o curso de Direito, porque na inexistência do de Letras, Direito dava... O curso de Direito permitia que você ensinasse literatura, filosofia e essas coisas todas. Porque o curso, ele abrangia essas... Porque ele era como se fosse das ciências humanas, digamos, uma síntese. Então, sociologia, tudo você podia fazer. Agora, economia, não, essas outras coisas para lá. Foi por isso que eu fui para o Direito. Sim. Quando eu comecei, antes de eu terminar o curso, eu já comecei a lecionar. E terminei... Foi terrível, porque eu terminei em 64, foi quando estourou a ditadura militar, que nós fomos todos presos e tudo, e eu não tinha autorização para ser contratado em escola pública. O Benedito Nunes me chamou, me convidou para, digamos, no fim da década de 60, ou no começo de 60, me convidou para ir lecionar uma disciplina de estética na faculdade, num curso de filosofia que estava começando. Eu dei aula uma semana. Na semana seguinte, quando entrei na sala de aula, chegaram dois soldados, componentes do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, e me tiraram da sala e disseram que eu não podia lecionar. Que eu não tinha autorização para lecionar por isso era subversivo, não sei o que mais. E aí a coisa foi rolando. O senhor foi perseguido pela ditadura? Foi super, fui preso aqui em Belém várias vezes, fui preso, foi torturado? No Rio. Torturado não no sentido assim muito físico, mas daquelas audiências que você leva bufete, leva isso, tem um revólver em cima da mesa. E a tortura principal, né, nessa área, primeiro estudantil e tudo, era a tortura psicológica. Do isolamento e tudo mais. Eu fui levado preso para o Rio, preso algemado. Eu já estava preso no Rio, ali na Praça Mauá, no Ministério da Marinha, nos porões lá do Ministério da Marinha, e a minha família não sabia que ninguém sabia. A minha sorte é que, na hora de embarcarmos no avião, tinha um amigo meu que estava no aeroporto, porque era já 1h da manhã, mais ou menos, e viu. E aí ficou rolando tudo isso. Então eu não tinha autorização. Tanto que quando
eu, por exemplo, fiz, anos depois, já em 77, por aí, que até lá eu só lecionava particular. E aí, em 77, eu fiz o concurso para 2 disciplinas, eram 2 concursos, para História da Arte e Introdução à Filosofia. E estavam faltando e tal. E eu passei em primeiro lugar nas 2. Só que era um concurso nacional, porque para um cargo permanente, nisso tem que ser nacional. E aí não tinha jeito. Mesmo assim, passaram 6 meses para me contratar. E só me contrataram nesses 6 meses porque o doutor Daniel Coelho de Souza, que tinha sido meu professor em Direito, e ele lecionava Filosofia do Direito, foi um maravilhoso professor, e um cara de caráter e tudo, e gostava muito de mim, porque eu era muito estudioso nessa disciplina dele também. E aí ele perguntou uma vez para mim, você se importa se eu interfira nisso? Porque eu conheço pessoas no MEC, conheço isso, não sei o que mais. Eu digo, não, pelo contrário. E aí ele foi, um dia me ligou que eu fosse ao gabinete do reitor, que ele estaria lá também. E eu fui e estava já autorizado para que eu fosse contratado. Aí eu fui contratado e eu tinha que optar por uma disciplina. Eu poderia ficar com as 2. Mas havia um amigo meu que tinha feito e também tinha tirado 2º lugar, era um ex-padre. E ele era muito ligado à história da arte. Então eu digo, não, eu fico com a introdução à filosofia, porque era a questão da estética que eu queria, e ele foi para outra. E assim, nós fomos contratados. Então a minha disciplina, nesse período, ela recebia alunos de comunicação, que estava começando, do curso de arte, de arquitetura, e tinha mais um outro lá que também poderia se inscrever lá. Eram as optativas, né, que havia nesse período. E aí daí continuou para frente, né? Agora, eu fiz o curso de Direito em 64, terminei com toda essa barafunda, né? E comecei a lecionar, e lecionava no curso vestibular, Rui Barbosa. E quando foi em 70 ou 72, por aí, houve concurso, não, foi criado a disciplina, o curso de letras. E a partir daí, só poderia seguir carreira na magistratura de letras quem tivesse feito o curso de letras. Era um pré-requisito. Aí não tive alternativa, aí eu fiz vestibular, outro vestibular para letras. E nesse vestibular, grande parte dos candidatos tinha estudado comigo no curso, né? Porque não era muita gente que concorria, porque o número de vagas era pequeno. E aí eu fiquei pensando, poxa, não posso ficar reprovado. Depois passamos e também meus colegas, grande parte tinham sido alunos. Foi a sua 2ª graduação, né? Foi a 2ª graduação. E depois eu parti para o mestrado. Em Campinas. E depois do mestrado ficamos um tempo aqui, a Violeta e eu. Ela foi para Sociologia. E fomos fazer o doutorado lá na Sorbonne, lá em Paris. E para fazer o doutorado na Sorbonne, eu já levei tudo o que eu queria, porque por todas as viagens, eu já tinha ocupado funções da área da cultura e que me permitiram viajar por esse estado todo. E eu sempre fui anotando, entrevistando aquilo, porque eu queria escrever sobre a cultura e sobre o imaginário. Por isso, eu escolhi a Sorbonne e escolhi o primeiro Gilbert Durand para ser meu orientador, mas o Gilbert Durand achava que para me orientar, ele aceitou, mas eu teria que fazer o curso em Grenoble, porque ele tinha se transferido para lá, já tinha se aposentado e eu não queria ir para Grenoble, eu queria ficar em Paris por causa da experiência que lá representava. Aí ele sugeriu uma Fezzoli. Aí uma Fezzoli. Mas eu já levei tudo. Então eu fui para a Sorbonne porque no Brasil não se estudava o imaginário com profundidade, aquilo que eu precisava.
Tanto que quando eu estava no mestrado em Campinas, foi oferecido como uma coisa eventual, uma disciplina sobre imaginário. Uhum. E era uma professora, ela tinha voltado do doutorado. Pois bem, essa disciplina a gente tinha que pagar uma taxa. Fui o único inscrito. Uhum. Aí não foi oferecido nesse semestre porque só tinha eu. Uhum. Aí eu fiz entusiasmei meus colegas até para dar um número certo. Uhum. E aí fizemos aqui. Então eu já tinha na cabeça isso, mas aí veio a questão da minha infância. Sim. Quer dizer, que ela foi toda, digamos, também construída com uma relação muito intercorrente entre o imaginário e a realidade. O senhor falou dessas funções dos cargos, né, que o senhor ocupou. Você é secretário de Cultura do Estado, também secretário de Educação e também do município, secretário de Cultura e de Educação do município, né, da cidade de Belém e do Estado do Pará. Na época, quais as dificuldades da educação e também quais as dificuldades da cultura? A dificuldade, no caso da educação, foi a primeira na cidade de Belém, que foi a SEMEC, era o primeiro lugar. Era uma educação absolutamente formal, né? Com os livros didáticos, trazendo coisas. Quer dizer, a cultura do Estado, a cultura da Amazônia não entrava. Para mim era essa dificuldade maior que ultrapassava. Segundo, havia também o seguinte, uma parte da SEMEC, o Departamento de Cultura era um nome apenas no regimento. Tinha um assessor do secretário que recebia no balcão da secretaria os pedidos que vinham encaminhados por político daqui de lá para imprimir o livro e fazer isso ou aquilo. Então nós criamos os editais e criamos também esses protocolos de impessoalidade. Então, os chamados concursos. Então, você tinha o edital para publicação de livros, o edital para isso, para aquilo, na parte da cultura. E demos uma ênfase plena ao ciclo junino. E fortalecemos o que era possível, o Natal e o Carnaval. O Carnaval já por si mesmo já tem aquela força, aquela estrutura. Então, nós procuramos criar as associações dos grupos juninos, do Carnaval e do São João, para tirar aquela relação de pessoalidade, né, de quem tinha mais prestígio para poder falar e tudo. E dar para cada um desses ciclos uma representatividade coletiva, para discutir seus problemas e apresentar, né? E criamos também a questão dos subsídios de apoio dessa maneira, quer dizer, era discutido com cada um dos grupos. Eles apresentavam a proposta e a gente viabilizava o recurso. Mas tinha que se ter também uma certa habilidade nisso, porque o pessoal de Natal apresentava um recurso tão pequenino, pedindo que a gente tinha que aumentar um pouquinho. O São João apresentava também muito modestamente. E como eu queria que desse um curso, nós aumentávamos. O Carnaval tinha que diminuir, porque o Carnaval já vinha pesado. Então, aí, de lá eu fui chamado para criar a Fundação Cultural do Estado, que estava pronto o prédio, mas não, havia uma polêmica entre a parte de turismo e a Secretaria da Cultura, todos queriam ocupar lá. Então, o governador, na época, que era o Jader, no último momento, o prefeito antes, que eu falei, foi o Gabriel, o amigo Gabriel. Aí o Jader me chamou e disse, olha, nós temos 20 dias para inaugurar e eu não quero que vá nem para um nem para outra secretaria. Eu quero criar uma fundação. Eu queria que tu fizesse o projeto. De quantos dias? 20 dias. Mas não dá para ser um pouquinho mais assim, não dá, porque eu quero fazer uma grande homenagem ao Tancredo, que tinha falecido. Grande homenagem, vem a viúva, vem todo mundo, eu quero dar uma repercussão nacional para essa fundação.
Então, eu digo, qual é o nome que se Deus sugere? Aí disse assim, Fundação Cultural Tancredo Neves. Aí eu fiquei pensando, digo, puxa, mas todo mundo vai pensar que essa fundação é de Minas. Fundação Cultural Tancredo Neves. Né? Aí ele achou graça assim, não, mas eu quero homenagear o Tancredo, porque ele merece, por isso. Eu digo, tá bem, então vou fazer o seguinte, Fundação Cultural do Pará, Tancredo Neves. E aceitou. E a minha expectativa foi o que aconteceu, é que ficasse, porque tão longo o nome, ficasse só a Fundação Cultural do Pará, que é como ficou. E aí fiquei lá, implantando, e até o teatro não estava pronto, implantando. E depois o Hélio Gueiros me convidou para ficar, aí fiquei os 4 anos para consolidar. E no período do Hélio Gueiros, por um problema que houve com o secretário de Educação, da Cultura, que era o diretor do museu e era incompatível, aí ele me pediu que assumisse as duas. Então eu fiquei com os dois, ele me pediu que eu organizasse cada lado. E aí fiquei nesse período assim para poder organizar, para não haver mais mistura de ações. Né? E lá no Rodeio, só para fechar, então, aí fui fazer o doutorado. Quando voltei, o Almir Gabriel, governador, me convidou para SEDUC. E depois dos 4 anos, ele disse que já estava resolvido o problema da SEDUC. Não estava, não, resolvido. Mas havia uma certa ciumeira do governo, porque a secretaria mais a área que teve maior pontuação nas avaliações finais, que todo ano era feita em dezembro, era a SEDUC. Assim, de 70%, e aí saúde 30%, e assim negócio. Então, as pessoas pensam que quando se exerce função pública, não se exerce em função de fazer um trabalho para a população, para as pessoas que fazem parte daquela área. Eles pensam sempre que você está querendo um patamar para ser político, para se candidatar. E como eu viajava pelo Estado, eu não tive nunca uma situação burocrática, ia nos lugares e tudo, então acharam que eu estava como um possível candidato. E aí a intriga veio em cima e o homem disse assim, não, olha, já está tudo pronto, então eu queria que tu criasses um órgão novo para atender os artistas e tudo mais e tal. Aí foi quando eu criei o IAP, o Instituto de Arte do Pará, que teve uma atuação, modéstia à parte, brilhante durante o período, com apoio, porque foi criado discutindo com os artistas, por setores, o pessoal da dança, o pessoal da música, do teatro e tudo mais. Foi uma organização coletiva e teve adesão de todos. Então parece que foi uma luz que se abriu. Aí quando terminou o período, aquele primeiro período, 3 anos e pouco, aí assumiu o Jatene, aí ele tinha outra ideia, aí me substituiu lá e eu voltei para a universidade, por sorte, porque eu estava louco para voltar para a universidade. E o magistério é que mais me aproxima da questão da pesquisa cultural, artística e tudo mais. Mas essas coisas todas vão se somando, na verdade, né? Vai nos ajudando. E você almeja a Academia Brasileira de Letras? Não. Eu fui chamado, fui... Você é um imortal da Academia Paraense de Letras? Não? Por que você não está na Academia Paraense de Letras? Porque eu não tenho espírito acadêmico. E eu acho que é preciso que a academia tenha um certo tipo de estrutura e de seleção. Mas você está na Academia de Letras do Brasil? Isso sim. A Academia de Letras do Brasil, ela foi criada para, em Brasília, ter uma entidade nacional dedicada à literatura, uma vez que a Academia Brasileira não se transferiu para lá. E não podia, porque tem patrimônio lá. A Academia Brasileira tem uma renda muito alta do seu patrimônio, dos apoios que teve. Tem muito prestígio, né? E é muito importante. Então, eles fizeram bem em ficar lá. Então, essa Academia de Letras do Brasil me agradou porque, primeiro, ela não tem uma formalidade, não tem um formalismo.
Tem fardão? Só tem fardão? Não tem isso. E a gente trabalha muito online. As pessoas têm revista, tem tudo. Há um apoio deles na divulgação. Temos representantes internacionais e até em alguns estados. Então, me agradou mais. E eu conheço muitas pessoas que estão participando lá, ex-professores meus de mestrado, ou autores que eu já conhecia. Então, me agradou essa coisa assim, mais moderna de funcionamento, e mais, digamos, aberta, sem um formalismo tradicional, mas com uma dedicação integral à qualidade da questão da literatura, do livro, da poesia. Sim. Existem dois tipos de pessoas, as que mentem e Existem dois tipos de pessoas, as que têm medo e as que mentem, porque todos nós temos algum tipo de medo. Qual o seu maior medo? O meu maior medo, digamos, não é o da morte, não, é de morrer. Esse, para mim, é fatal, né? Agora, Safo disse na Grécia Antiga o seguinte, que o amor é tão forte como a morte, né? Então, eu me refugio no amor para fugir da morte, né? Mas esse é o medo realmente que eu tenho. Sim. Na vida, em algum momento, todos nós temos alguma experiência com a droga. Conte a sua. A minha, uma vez eu estava no Rio de Janeiro, ainda estudante, e na participação da UNE, etc. Estávamos à noite, eu me hospedava sempre na casa de um amigo nosso daqui, que tinha ido morar para lá porque estava trabalhando em jornal. Era um jornalista e tudo. Aí nós estávamos lá e, de repente, chegaram umas colegas dele, amigos, um jornalista também, e começamos a conversar, discutir tudo mais, e de repente começou a rodar uma maconha, né? E aí, eu nunca tinha experimentado, né? E tinha um pouco assim de medo, né? Como também quando eu fumei, eu não tragava. Instintivamente eu não tragava, porque eu parei de fumar sem esforço nenhum. Tentei fumar charuto, não consegui porque é muito forte, né? Tentei cachimbo, mas aquilo esquenta na mão da gente. Eu não tinha vocação para fumar. Meu pai fumou até ser quase 90 anos, mas eu não tenho. Aí começou a rodar, aí disse, não, experimenta e tudo mais e tal. Aí eu dei umas 2 experimentadas assim na roda, mas eu tenho a impressão que eu não dava uma tragada para valer. Na verdade, não. Mas aí ficou aí, mas paciência, eu não tenho nada. Eu tenho, sim, com relação às drogas que destroem a pessoa, aí sim. Mas eu acho que não. Se há pessoas que consideram bebida droga, né? Uma droga assim leve. Essa foi fundo, né? Na cerveja, nas batidas, e a gente, para entrar numa festa, quando éramos jovens, lá em Abaetetuba, para criar coragem, a gente pegava, era uma dose de São João da Barra, porque éramos 3 amigos primos, uma dose de São João da Barra para cada um, que é 40 graus, né? E uma cerveja. Então, misturado. Tomava um copo de cerveja. Daqui a 5 minutos, eu estava num ponto e se entrava com o carnaval todo. E lá em Abaeté tinha no carnaval um clube de estudantes que morava em Belém. Era o Tivira. E o hábito era os clubes fazerem as festas nos mesmos dias. Era muito animado o carnaval lá. Então, os blocos que iam, digamos, para determinado clube, antes eles faziam entradas nas outras festas. E tinha um prefixo, que era uma música daquele grupo. Então nós íamos. Quem era o nosso mascote não era o estudante de Belém, mas era um primo de uma pessoa que liderava o nosso bloco. Ele era um anão, mas vestido com a gente tudo. Ele tinha uma sacola. E aí, quando a gente chegava na frente do clube para entrar, né, que era música ao vivo sempre, né? Música ao vivo. E aí, quando dava aquele prefixo da entrada, aí o anão dava a voz para nós, o nosso mascote. Lenço na mão! Aí nós tirávamos
o lenço e colocava na mão. Aí ele saía com a lança-perfume. Aí, cheirar! Aí a gente cheirava. Aí, entrar! E a gente entrava com o diabo no corpo. E aí ganhávamos sempre animação, né? Sim. Ajudados pelo combustível do lança-perfume, que a nossa querida Rita Lee cantou tanto, Sim. né? Porque sabia também que era um perfume que dava muito entusiasmo. Você chora? E Você chora? menos do que eu gostaria. É. Infelizmente. Menos. Porque eu não acho bom, porque você introverte, né? Porque o choro é uma extroversão, não é? Líquida, né? Sim. Na forma de lágrimas, de uma tensão interior, de uma angústia, de uma tristeza, tudo mais. E o que te faz rir? O que me faz rir é uma história boa, uma conversa e uma coisa de descontração, que é outra característica que é da cultura ribeirinha. A cultura ribeirinha é assim, muito prazerosa, as pessoas riem, contam histórias, é da conversa no fim da tarde. E aquela oralidade, né, que vai marcando a gente, né? Sim. E cada lugar tem uma oralidade diferente, né? Tem uma forma de mais... Agora, quando eu vou a Abaetetuba atualmente, é muito diferente a cidade. Como ela cresceu, como ela se desorganizou, Sim. como ela ficou. Ela é um centro comercial agora importante, mas ela ficou assim, muito tumultuada por esse tipo de chamado progresso. Sim. Qual mentira que você sempre conta? A mentira, eu não sei, o que eu sempre conto não tem nenhuma assim que eu me lembro, mas se precisar numa certa hora a gente entende. Porque a mentira, por que é que o mentiroso acredita na mentira? Na segunda vez que ele conta, ele já acredita na mentira. Porque a mentira é a forma de verdade que ele tem. Então, quer dizer, o mentiroso não é uma pessoa totalmente condenável, porque também há certas mentiras que são mentiras salutares, né? Alguma vez você já se desiludiu e com o quê? Já. No caso, por exemplo, questão mesmo mais social mesmo. Aquela questão de 64 foi barra pesada. Barra pesada pelo seguinte, eu tinha feito o meu primeiro livro de poemas. Esse meu primeiro livro de poemas, mesmo para valer, que é contextualizado na época e tudo, e tem uma série de inovações, eu acho, de temas e de linguagem. Já tenho poemas contra o massacre dos negros em Alabama, na época, contra, digamos assim, a exploração de uma proletária, sobre o Congresso de Trabalhadores aqui da Amazônia, ao lado de poemas de amor e tudo, etc. Quer dizer, durante a véspera do lançamento, aqui em Belém, quando está acontecendo o encontro apoiado pela UNE, que era o SLARDES, era o Seminário Internacional de Reforma Universitária, que havia representante de vários países, inclusive de Cuba também, na época, o livro estava pronto para ser lançado, e em todos os lugares, a partir daí, onde a UNE fizesse um seminário, um congresso, tudo mais, o livro seria lançado continuamente. Então, era um lançamento que seria nacional. E dentro do grupo que tinha uma força de legitimação muito grande. Pois bem, os pacotes dos livros que tinham sido financiados pela UAP e pela UNE estavam na sede da UAP, que foi invadida pela Polícia Militar em 64, no início, em 31, né, no 1º de abril, nessa passagem, e muita gente foi presa, todo mundo correu, muita gente, e tudo lá dentro foi destruído e levado, inclusive toda a edição do livro. E foi destruída. Então, eu fiquei durante muito tempo que eu não conseguia fazer poesia, porque aquilo foi um choque muito grande para mim, porque não tinha sido feito coisa de uma hora para outra. Bom, e eu não tinha cópia, porque eu estou falando de uma época sem computador. Então, a cópia que eu tinha estava também na UAP, porque na casa do estudante eu não tinha um lugar assim mais reservado. Pois bem,
20 anos depois, 20 anos ou 25 anos depois, mais ou menos, 20 anos depois, eu recebo na minha casa um pacote, um envelope, sem assinatura, sem indicação do remetente. Então, quando eu abro esse envelope, era um exemplar do livro Tarefa, que era o nome, a capa meio roída pela umidade, e um bilhete sem assinatura, dizendo que ela era a mãe do fulano de tal, que era meu colega, e que era encarregado de fazer a divulgação do lançamento nos jornais. E que quando chegou na UAP, chegaram os pacotes, ele retirou um exemplar e quando ele fugiu na hora de coisa, ele levou com ele. E como havia ameaça de irem vasculhar as casas de estudantes, como foram várias vezes vasculhar na minha casa em Abaeté, para ver se tinha material subversivo e tudo, intimidar as famílias e tudo. E aí, então, ela, quando viu o livro e esse boato de que eles iam, aí ela ficou com medo, então pegou os livros que ela achava que podiam ser subversivos e incriminar o filho dela, embrulhou e colocou embaixo, enterrou embaixo do assoalho da cozinha, cozinha de tábuas, né? Tanto tempo depois ela se lembra disso. Nossa. E ela achou que devia voltar para mim. E aí levou, então aí foi quando depois foi feita a impressão, relançado e tudo. Até hoje, eu tenho assim uma melancolia de não ter sabido quem foi essa que salvou para mim um registro de uma parte da minha vida, né? Sim. Quer dizer, que me deu aquela... Mas eu não canso de ficar com aquela melancolia de saber o que esse livro poderia ter representado na época como um lançamento nacional. Sim. Essa é a sua primeira publicação, não? Primeira. Como o senhor vê esses novos poetas hoje em dia? Você tem acompanhado os poetas aqui da cidade? Tenho. E seja essa turma aqui mais do centro, se fala, mas da periferia também. E eu não gosto muito nessas horas de citar os nomes, porque eu tenho medo de ser injusto e não me lembrar direitinho. Mas há uma poesia muito boa feita, principalmente pelas mulheres. Há um grupo de autoras que isso tem uma antologia delas, das autoras, depois tem isoladamente, que eu tenho acompanhado. Às vezes tenho feito prefácio de algum livro que me procuram, né? E é uma poesia, digamos, é uma poesia urbana, esse do chamado centro da cidade. E a poesia da periferia é uma poesia, digamos, dura, que expressa a vida integrada naquela luta de resistência para furar o bloqueio da exclusão. Então, o rap, por exemplo, não pode ser um poema e uma canção, digamos, suave. O break não pode ser uma dança amena. Ela é uma dança de intensidade e de tudo. Você pode ver, por exemplo, a estética digamos, a estética do zine, por exemplo. A estética drag, por exemplo. Eu tenho um texto sobre a estética drag. Eu acho que é uma estética de uma importância muito grande, porque é uma estética, a estética drag, que ela incorpora todo um sentido existencial de luta e digamos, de desejo de romper aquele círculo do preconceito. Tanto que eu falo, quando converso com os representantes dessa área, sobretudo das demônias, que eu não acho que aqueles nomes que eles usam são, né? Tem só um aluno meu, que é o Juliano Scheisimer, né? E que geralmente mais as pessoas falam Scheisimer, e assim por outros nomes assim, todo muito estranho, muito sonoro. Eu não digo que são pseudônimos. A minha teoria, nesse meu texto que estou publicando sobre essas artes
periférica, eu chamo de heterônimo. Porque o pseudônimo é um nome que você usa para encobrir o nome verdadeiro. Às vezes há autores que escreveram para um público feminino e querendo ter sucesso, que escreveu com um pseudônimo feminino. E vice-versa. Nesse caso, não. Nesse caso, é uma outra personalidade, a personalidade verdadeira da pessoa, que ali está se assumindo e exercendo de uma forma dramática, numa dramaturgia própria, a sua expressão, o seu desejo, a sua revolta e tudo mais. E de um modo burlesco, na maioria das vezes, e exagerando em tudo, para provocar um choque também. Seja nas roupas, na maquiagem, no nome, nas coisas. Sendo delicado quando precisa, sendo violento quando precisa. Tem uma que eu admiro muito, foi até aluna lá na ETEDUF, mas não foi minha aluna, ela era do técnico. Mas eu admiro muito a carreira dela, que é a Brigitte Liberté. Ela é muito forte e tem uma militância assim, muito intensa, muito intensa. Quer dizer, então eu acho que é uma estética que tem uma série de características assim, super interessantes e tudo. Por isso que eu intitulei o livro que eu escrevi, que vai ser publicado agora, sobre essa arte, eu digo, digamos, para mostrar como ela não se mira na arte canônica, eu intitulei de O Espelho Quebrado da Arte Canônica. E porque eu digo que é uma forma de vanguarda que vem da periferia e não do centro canônico. Porque ela passa a influenciar as artes daqui do centro. Se é uma arte muitas vezes violenta, intensa, eu entendo. Porque, veja bem, ela quer quebrar muralhas. As muralhas do isolamento, da discriminação, do preconceito. Então se quebram muralhas com plumas, mas com porrete. Então tem que ser uma arte, eu acho que é uma arte romântica, mas que não assume o idealismo romântico, é uma arte romântica que assume o realismo na sua forma de expressão. Paz Loureiro, você tem aqui algumas honrarias, né? Por exemplo, Medalha do Mérito Cultural concedida pelo Ministério da Cultura. Você também tem, né, um outro prêmio que é a Ordem do Mérito Cultural concedida pela Presidência da República e doutor honoris causa pela Universidade Federal do Pará. Que outra honraria ou homenagem ainda lhe falta ser feita? A leitura dos meus livros continuarem como estão sendo feitos. É a melhor maneira de você, digamos assim, conferir uma honraria a um autor é lendo seus livros e amando aquilo que ele faz. Você pode deixar um conselho para os novos jovens poetas? Por que tu não me avisaste isso? Então, o meu conselho, não é um conselho, minha opinião é o seguinte, que encarem a poesia como uma escolha e uma missão. Ou seja, como uma forma de criar o seu destino. E não confiar na improvisação, não confiar numa espécie de acaso que de repente venha, quer dizer, aquela inspiração chamada romântica. Não. Saber que a poesia é sentimento e trabalho. Quer dizer, o sentimento é aquela intuição criadora que dá para você um ponto de partida. Mas a partir daí, você tem que burilar, tem que trabalhar, etc. E nunca esquecer que não se faz poesia para a palavra. Você faz poesia com as palavras. Então, a palavra é um meio de você fazer a poesia. Você tem que tratá-la com dignidade, mas ela é sempre uma forma, é um meio de expressão, não um aprisionamento na chamada
formalismo puro, né? Que é uma ilusão, e, enfim, que é um espartilho. Porque na arte você tem que ter a liberdade de criação. Agora, essa liberdade de criação tem que vir através de uma preparação técnica, leituras e, ao mesmo tempo, experiências, até chegar naquilo que você, olhando um poema, você sente que não precisa acrescentar mais nada no seu ponto final e ter, digamos assim, aquela liberdade de dizer assim, olha, vai e segue o teu caminho. Você tem netos, né? São crianças? Tenho duas aí? netas. Duas netas. Você lê histórias, poesias para elas? Leio. Bom, para a primeira neta, que é a mais velha, que tem 4 anos e 5 meses. A outra está recém-nascida, vai fazer 1 ano, que é a Clara. Mas a Helena, primeiro que ela se apegou tanto, porque a gente lê para ela os livros, os pais dela, o Walter, a Camila também lê, e se estimula muito essa parte. Ela tem uma pendência grande para a questão de arte. Uma coisa assim muito espontânea dela. E um sentido de proporção nas coisas de cores e de palavras. Ela já está lendo e já está escrevendo, só que escrevendo com letra, essa letra cursiva, né? Não é essa letra, digamos, que é tudo as letras isoladas, Sim. as palavras. E tudo quase como se fosse maiúsculo, mas ela está escrevendo porque ainda não chegou nessa fase. Depois é que ela vai entrar para a turma para isso. Sim. Mas no computador, meu velho, ela vai tranquila. Então ela chega em casa e diz, vovô, vamos trabalhar poesia no computador. Aí vamos para lá, aí ela senta, aí ela diz assim, tal tema, ela diz, na sala de aula. Eu digo, tá bom, tá bom. Aí ela escreve a primeira frase. Aí, leia, aí eu leio. Aí ela vai escrever a segunda, e assim ela vai. Aí eu digo, já chega. Não, eu digo, não chega. Aí chega um ponto que ela diz, ponto, terminou. Aí ela quer que eu leia tudo. E, às vezes, ela quer fazer uma poesia, uma canção. Aí que eu me lasco, porque ela coloca a frase que quer que eu cante. E eu canto, né? Porque ela é tolerante comigo. Aí eu tenho que inventar uma coisa que vai enrolando. Eu estou organizando esses textos dela. Estão gravados, eu quero fazer uma coisa de recordação para ela. Mas ela tem esse tipo de pendor. E tem também uma vocação psicológica. E eu vou contar uma história que vocês vão entender bem. Nós estávamos reunidos lá na casa do Walter, né, com a Camila, em torno da mesa. Aí, de repente, ela se virou para o pai e disse, papai, você é adulto. Aí se virou para a Camila e disse assim, mamãe, você é adulta. Aí eu já fiquei esperando para ele depois. Aí eu disse para ela, e eu, minha netinha, e eu, seu avô? Não, vovô, você é seminovo. Aí eu logo a contratei para ser minha psicóloga. Daqui para frente, meu velho. Paz Loureiro, para a gente terminar, vamos fazer um ping-pong, né? Eu falo uma palavra, você fala assim, a primeira coisa que vier à mente e tal, né? Poesia. Verso. Amazônia. Imaginário. Amor. Amor. Um arrependimento. Não ter feito tudo o que poderia ter feito. Uma conquista. Outra palavra que seria, né? Uma conquista. Um novo livro. Um novo livro. Quem é João de Jesus Paz Loureiro? João Jesus Paz Loureiro e, acima de tudo, Paz Loureiro. Aos 83 anos, é isso? 83 anos. Quais os projetos para o futuro que o senhor almeja? Ainda tem essa motivação de produzir, de publicar? O que o senhor está aí planejando para o futuro? Agora você entendeu porque a Helena é minha psicóloga, né? Com o juízo dela de que eu sou seminovo. Seminovo, sim. Olha, o que é que eu tenho para dizer? Eu tenho muita coisa que poderia publicar, porque sempre escrevi muito. Mas sempre organizei livros em função de certos temas ou situações. Então, por exemplo, tem esse agora que está
lá em Manaus. Né? Digamos, o caminho das palavras. É aquele que eu conversando com a Conori, a rainha das Icamiabas, sobre fazer o poema das palavras. Tem um e-book dos poemas da epidemia, Por uma Terra Sem Males, que também estou gravando. Tem um livro de poemas infantis, que é o meu primeiro livro de poemas infantis, que está a valer, está editando, está sendo ilustrado e tudo. Tenho esse estudo sobre a arte periférica, o espelho quebrado da arte canônica. Ao lado disso, de um livro meu já anterior, do Água da Fonte, tem 12 poemas sobre o canoeiro e a sua canoa. São 12 reflexões poéticas sobre essa relação do canoeiro e a sua canoa, atravessado pelos temas do amor, pelos temas da dúvida, pelos temas existenciais, a partir da relação do canoeiro com a sua canoa. A Nina Matos, que é uma maravilhosa artista plástica, né? E é da minha terra, é de Abaetetuba, da região das ilhas, a região para onde eu ia, a criança, passar as férias e tudo mais. Então, nós temos uma experiência também aproximada nessa questão com o imaginário e tudo. Então, ela tem uma arte muito boa. Então, ela fez quadros correspondentes a cada um desses poemas. E isso a Pacatatu vai editar. Ficou entusiasmado e vai editar. E isso, ela apenas está apurando alguma parte final que ela estava terminando, mas isso é uma coisa que está por aí. Mas eu teria, por exemplo, vários textos teóricos que foram usados em conferências, em palestras, tudo que eu poderia reunir. Se quiser, poderia reunir. Em segundo lugar, há muito material de poesia. Tem um grupo de poemas só sobre quintais, um grupo de poemas sobre as circunstâncias do nosso tempo. Há uma série de poemas sobre a existência mesmo, são poemas filosóficos, digamos, que estão ali, digamos, quietos um pouco, na gaveta do computador. Porque antes a gente dizia, está tudo na gaveta do computador. E eu estou cada vez mais entusiasmado para escrever as coisas, continuar escrevendo e tudo mais. E estamos fazendo, isso já não sou eu, mas o Alain, que é um cineasta, um cinegrafista, ele está fazendo um documentário sobre aspectos da minha vida e da minha obra. É um documentário longo, deve ser de 1 hora mais ou menos. Isso a gente está nessa fase de filmagem. E combinamos de fazer juntos o roteiro de uma proposta de filme também e tudo mais, porque é muito ligado nele nessa área. Enfim, tem mais... Muita produção, muita tem coisa. Tem mais coisa na minha cabeça do que o tamanho dele. Para a gente terminar, pós-vida, como você gostaria de ser lembrado? Como poeta, né? Como poeta. Sabe o que é pena? É que quando a gente é lembrado pós-vida, você não pode assistir essa lembrança. Isso é que é pena. Por isso que eu fico imaginando que você vai para as encantarias e continua observando a realidade. Porque é preferível que essas lembranças sejam em vida, né? Sim, maravilha. Mas paciência. Obrigado, Obrigado professor João de Jesus Paz Loureiro. Gratidão. Obrigado também.